amigo e amiga do canal Projeto Elevação. Bom ver você aqui novamente para o nosso estudo do livro Emoções que Curam. Hoje nós vamos ler juntos aqui e no final fazer alguns comentários sobre o capítulo 10, Aceitação da Nossa Falibilidade. É um capítulo muito rico, apesar dele ser um capítulo curto, tem pouco texto, mas tem muito ensinamento. Vamos juntos aqui. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Lacordaire, Havre, 1863, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando não aceitamos nossas imperfeições, o sofrimento aumenta, pois a cobrança e a rigidez desenvolvem um campo mental fértil para a mágoa diante da frustração das expectativas, para a insegurança por não conseguirmos controle sobre a vida, para o medo do que pode acontecer por não ter esse controle, para a culpa por não ter conseguido controlar, para a vergonha por não ter alcançado o que gostaria, e para a revolta por tanta luta interior. Aprisionados nesse redemoinho de emoções, instala-se em nós a baixa autoestima, uma dolorosa sensação de desvalor pessoal. Vivemos um conflito desgastante entre o que somos e aquilo do que gostaríamos de ser. A aceitação de nossa realidade é fundamental para gerir um processo de reforma íntima produtiva e esperançosa, já que o aprimoramento pessoal só flui com naturalidade quando criamos uma relação amigável e pacífica com as nossas limitações e deficiências. Basicamente, o resumo do que foi lido aqui nessa primeira página é que a gente vive negando as nossas falibilidades, as nossas falhas, por falta de autoconhecimento, né? E aí, quando a gente está nesse estado de negação, a gente tem muito mais sofrimento. Então, para que a gente realmente comece uma reforma íntima produtiva, é necessário, primeiro, aceitar aonde falhamos, entender exatamente da onde estamos partindo, para poder, conscientemente, buscar essa transformação. Devido à inaceitação da verdade pessoal, podemos afirmar, com pequenas variações de pessoa para pessoa, que 75% do nosso tempo vivemos mentalmente no passado. 20% focamos no futuro. E apenas 5% conseguimos sincronizarmos com o presente. Olha como isso aqui é interessante, meus amigos. Os 75% eu vivo remoendo coisas do passado. Quando eu estou com essa fixação mental, quando eu estou com essa deficiência de não aceitar as minhas falhas, eu fico pensando no que já passou e o que poderia ter sido diferente, né? Às vezes eu fico me colocando ali no lugar de vítima. E aí, se fulano de tal não tivesse feito daquela forma, poderia ter acontecido assim. Mas o passado já passou, não é mais produtivo gastar 75% da nossa produção mental fixado no passado. E só 5% vivendo a realidade presente. Olha o que ele diz sobre o presente, a importância da gente viver o presente, viver o aqui e agora. Quando vivemos no passado, nos aprisionamos à mágoa. Quando no futuro, escravizamos-nos à ansiedade. E só quando vivemos no presente, experimentamos a realidade. Então, a realidade é quando a gente está no presente. Obviamente, o futuro, ainda é importante você ter uma pequena parcela do seu tempo para planejamento. Isso é válido. Planejar o futuro é válido. Mas não ficar preocupado e com medo do que vai acontecer. E muitas vezes a gente cria ideações futuras achando que vão acontecer algumas coisas que podem nos prejudicar e aí a gente se conecta com o medo. Já o planejamento não. O planejamento é a visualização das soluções, a visualização de um próximo projeto, de um próximo passo, por isso que é válido. Mas o que realmente nos alimenta e nos enriquece a experiência da vida é viver a realidade presente.
Mágoa é raiva do que aconteceu. E ansiedade é medo do que virá. Só no presente podemos experimentar o intercâmbio de forças com a vida que nos alimenta e enriquece. A raiva do passado é direcionada a alguém ou contra si mesmo. O medo do futuro cria a exaustão de energia na tentativa de controlar os acontecimentos e as pessoas para evitar as imaginárias tragédias ou decepções. Viver no presente é ser alguém adaptado à realidade e consciente de seu papel pessoal em tudo o que lhe acontece, aceitando tudo aquilo que não lhe é possível fazer ou transformar. A aceitação é uma terapia curativa, porque nos mantém emocional e mentalmente alinhados com a nossa realidade, consistindo em uma fonte essencial de saúde e passo seguro para aprender a tratar-se com bondade. Seu maior ensinamento é: farei somente o meu melhor, farei somente o possível. Então, se eu entendo a minha realidade atual, se eu aceito as minhas falhas, eu sei exatamente do ponto que eu estou partindo. E aí eu posso ter a visão de sempre buscar ser melhor do que eu fui ontem. É a progressão dia a dia. A reforma íntima ela é construída passo a passo. Então tenho que aceitar o estágio que eu estou para tentar ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Só o poder curativo do amor pode criar uma condição interior de melhoria e crescimento espiritual, pois tudo que você aceita em si próprio fica naturalmente mais fácil de ser transformado em algo melhor. Tudo aquilo que você resiste ou condena acaba fortalecendo a sensação de impotência e culpa. Sendo assim, a autoaceitação é o primeiro passo para a criação de uma amizade duradoura e rica em favor de nossa paz. Aceitação não significa que tenhamos de ser sempre do mesmo jeito, ou que vamos nos acomodar com aquilo que aceitamos sobre nós. Significa apenas que vamos parar de brigar com nós mesmos, parar de resistir às nossas imperfeições e parar de colocar uma força para controlar a realidade não controlável. Aceitar nossas imperfeições é criar um acolhimento amoroso com a nossa sombra pessoal. Então, não é questão de, eu aceito as minhas imperfeições e me acomodo com isso. Não. Eu aceito para entender exatamente onde eu estou, para ser capaz de transformar a minha realidade, de fazer o meu esforço pessoal de progresso, de elevação. Realizar uma transformação interior na condição de inimigos de nós mesmos é um ato de agressividade, um movimento emocional de abrir nossas defesas energéticas. O conflito interior fragiliza-nos, reduzindo a imunidade da aura. Não aceitando, criamos mecanismos mentais de defesa que nos distanciam da realidade e fazem com que desenvolvamos atitudes de negação emocional. Um excelente exercício para a prática da aceitação é entrar em contato com a fragilidade, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa condição falível. Aceitar a nossa falibilidade pode ser o melhor caminho para viver uma vida com leveza, construindo atos de amor e paz interior. Aceitá-la significa desenvolver honestidade emocional, para admitir que fizemos mais escolhas e que fomos frágeis em momentos de decisão. E ter coragem de olhar para o que sentimos diante dessa realidade. Somente assim podemos responder pelo que somos, pelos nossos comportamentos e sentimentos. De acordo com as leis do universo, não existem fracassos, mas resultados. Fracasso é uma palavra que inventamos para dizer que as coisas não saíram como gostaríamos. Em contrapartida, resultados são os efeitos possíveis diante de nossos esforços, escolhas e desejos. A lei do universo que está sendo citada aqui é a lei de causa e efeito. Né? Então, eu vou colher como resultado aquilo que eu plantei. Então, a causa foi a minha atitude que gerou um determinado resultado. E não o fracasso. O fracasso é uma palavra e é uma atitude que nós inventamos, né, para deixar de assumirmos a culpa da nossa falha por termos gerado um ato que causou um resultado que não era aquilo que estava planejado, o que nós gostaríamos. Só erra quem tenta. E é melhor que não queiramos somente acertar na vida, até porque o que muitas situações consideramos correto não passa de uma mera ilusão de nosso orgulho
ou de uma distorção das nossas crenças. Quando nos amamos, enxergamos com mais clareza Deus em nós mesmos, aceitando-nos incondicionalmente e, consequentemente, tratando-nos cada vez mais com carinho e solidariedade. Ser responsável em assuntos da reforma íntima não significa dar conta de tudo, pois somente cada um de nós pode definir o quanto e o que fazer perante os desafios que nos aguardam na caminhada da superação. Amar a si é também oferecer ao nosso próximo conhecimento de nossas reais capacidades e estabelecer condições para nos integrarmos por inteiro àquilo que fazemos e ao quanto conseguimos realizar. Como destaca Lacordaire, novamente, o trecho lido lá no começo do capítulo, o fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, as tribulações são esses obstáculos para nos fazer evoluir, para nos fazer aceitar as nossas falhas e buscar caminhos para o nosso progresso, para a nossa evolução. Já é muito bom saber que, apesar de nossa fragilidade, as leis protetoras de Deus não colocam fardo mais pesado do que as forças. É também um alento pensar que, mesmo com tantas limitações, resignação e coragem podem alterar todo o roteiro de nossas provas de crescimento. Ante as sombras da vida mental, que insinuam climas pessimistas em nossos esforços, usemos alguns minutos do tempo, pensemos em nossos protetores do bem, cruzemos as mãos sobre o peito num gesto de alto amor e oremos de olhos fechados com resignação e coragem. E aí aqui o livro ensina uma oração. Eu vou encerrar o nosso estudo de hoje fazendo essa prece. Pai, assumo minha fragilidade. Supra-me para que eu encontre as forças de que necessito. Abençoa-me para que eu não tombe no desespero ou na amargura, na tristeza ou na irritação. Permita-me, Senhor, ter hoje um dia melhor do que o de ontem, com mais disposição e confiança, com mais serenidade e trabalho. Dai-me tua mão generosa e muito obrigado, Senhor. Então é esse, pessoal. Finalizamos o capítulo 10. Nosso próximo estudo será o capítulo 11, Relações Afetivas Tóxicas, Cordões Energéticos 1. Então, finalizando esse estudo, finalizando o nosso capítulo 10, ora et labora, que a coisa melhora.